Juro que ainda sinto o frio daquele metal contra a pele, mesmo depois de tantos meses. Não era um frio físico, mas um arrepio que me corria a espinha, um pressentimento. Eu estava sentada à cabeceira daquela mesa imponente na Torre Sterling, em Lisboa, a minha mesa, e tinha acabado de rever a apresentação de Ricardo. Ele, como sempre, impecável, com o seu fato azul marinho feito à medida e aquela aura de quem se recusa a perder. Os Esteves iriam chegar a qualquer momento para a segunda ronda. Desta vez eu estaria lá. Desta vez eles veriam. Lembrava-me do primeiro encontro, aquele que o Ricardo geriu sozinho. Não foi bem um encontro, foi uma aniquilação. Ele contou-me depois, com aquele seu sorriso quase imperceptível, como os olhos do João, do Pedro e da Mariana se esbugalhavam à medida que ele lhes tirava metodicamente todas as ilusões. Mas não me podia concentrar nisso agora. A minha mente, teimosa como era, puxou-me de volta à noite em que tudo começou. O catalisador. O jantar de divórcio. Ou melhor, o nosso terceiro aniversário de casamento. Que ironia! A sala de jantar da mansão dos Esteves, lá em Cascais, era um templo ao que eles consideravam bom gosto. Cristais austríacos no candelabro, madeiras escuras, pato assado cujo cheiro ainda me assombra. Mas naquela noite nem o brilho dos cristais conseguia disfarçar o ar denso, sufocante. Era o cheiro da arrogância sem fundamento, misturado com o meu próprio desespero silencioso. Eu estava sentada na ponta da mesa, as mãos cruzadas no colo, a tentar parecer invisível, o que era a minha especialidade há 3 anos. 3 anos a tentar ser simples para um homem que só valorizava o complexo, o caro, o que tinha etiqueta e brilho. Ana, por amor de Deus, não te sentes assim. A Mariana, mãe do João, vociferou do outro lado da mesa. O tom dela era sempre cortante, como a faca que usava para fatiar o seu pato com uma precisão quase cirúrgica. Essa postura faz esse vestido parecer ainda mais barato do que já é. Endireitei as costas. O meu rosto era uma máscara, treinada ao longo de inúmeros jantares como aquele. Calma, sim, mas a calma que se aprende quando cada refeição é um campo de batalha, e as tuas únicas armas são a paciência e o silêncio. A Mariana não fazia ideia de que o vestido que desprezava era uma peça exclusiva, feita num pequeno ateliê em Milão, de lã de vicunha. Custava o suficiente para pagar o seu carro. Talvez os 2 carros. Mas para ela, se não tivesse um logótipo estampado na testa, era lixo. Desculpa, Mariana, murmurei, e era verdade que me sentia desculpa. Por mim, por eles, por ter chegado até ali. A Marta, irmã mais nova do João, girava o chardonnay no copo com a indolência de quem nunca soube o que era suar para ter as coisas. E diz-me, Ana, começou ela com um sorriso pegajoso, conseguiste finalmente um cliente para o teu hobby de design gráfico? Ou ainda estás a pedir dinheiro ao meu irmão para as compras? O João na cabeceira era lindo, eu não podia negar. Maxilar cinzelado, cabelo impecavelmente cortado, a imagem perfeita para qualquer folheto de empresa. Mas nos últimos anos, os olhos dele tinham se tornado frios, e o calor que um dia me atraíra fora substituído por algo duro, calculista. Ele não me defendeu. Não, ele soltou uma risada seca, desdenhosa, que me arranhou os nervos como areia movediça num vidro. Ele era o vice-presidente da Esteves e Companhia, uma firma de logística de médio porte que o pai, Pedro, tinha fundado. Alguns milhões por ano, o suficiente para manter a mansão em Cascais e uma casa de verão no Algarve. Mas no mundo do dinheiro a sério, o mundo de onde eu tinha vindo em segredo, eles eram peixes pequenos num aquário a fazerem-se passar por baleias no oceano. Na verdade, disse o João, largando o garfo e limpando a boca com um guardanapo de linho. É disso que precisamos de falar hoje, Ana. A sala silenciou. Até a Mariana parou de mastigar. Levantei os olhos, os meus cinzentos fixos, ilegíveis. Eu conhecia aquele tom.
Tinha o ouvido a crescer durante meses, como um trovão distante a rolar, cada vez mais perto. Tinha visto as mensagens de Lara no telemóvel dele. Tinha visto os extratos do cartão de crédito com compras de joias que nunca recebi. Tinha sentido a cama esfriar nas noites em que ele dizia estar a trabalhar até tarde. Acabou, disse o João. Ele não disse com tristeza nem com arrependimento. Disse com alívio, como um homem a pousar uma mala pesada que fora forçado a carregar durante demasiado tempo. Esticou o braço por baixo da mesa e puxou um envelope de papel manilha grosso. Deslizou-o pela superfície polida de mogno. Parou a centímetros do meu copo de água. Os papéis do divórcio, disse ele, como se eu não conseguisse ler as letras maiúsculas impressas na frente. O meu advogado preparou-os esta manhã. Diferenças irreconciliáveis. Sejamos honestos, Ana. Tu não encaixas neste mundo. É simples. Contentas-te com a mediocridade. A minha família está destinada à grandeza, e eu preciso de uma parceira que me ajude a subir, não de uma âncora a arrastar-me para o fundo. A Mariana soltou um longo e dramático suspiro de alívio. Finalmente, João, eu digo desde o dia do casamento, aquela rapariga não tem ambição, nem contactos, nem estilo. Mereces melhor. A Marta levantou o copo. A liberdade, disse ela com um sorriso. Não peguei logo no envelope. Olhei para o meu marido. Este homem com quem tinha concordado casar há 3 anos, porque ele parecia gentil, parecia genuíno, parecia diferente dos tubarões com quem eu tinha crescido nos altos escalões das finanças globais. Eu queria algo simples, queria ser amada por quem eu era, não pelo nome Sterling, que carregava o peso de um império multimilionário. Então escondi tudo. Disse-lhe que era órfã, designer gráfica freelancer, uma ninguém do Minho. Eu queria ver se ele construiria uma vida comigo do zero. Ele falhara o teste de forma espetacular. A outra pessoa, perguntei, a minha voz perfeitamente firme. João fez um sorriso trocista. Sim, ele sorriu. O nome dela é Lara Almeida. O pai dela está no conselho da Tecnovis. Ela tem contactos, Ana, ela tem classe, ela tem tudo o que tu não és. Vamos ficar noivos no momento em que a tinta destes papéis secar. Repeti o nome na minha mente. Lara Almeida. Eu conhecia-o bem. A família Almeida era notória nos círculos financeiros de Lisboa. Dinheiro novo, dinheiro ruidoso, alavancado até o pescoço em dívidas que encobriam com doações de caridade e posts nas redes sociais. A Lara, ela própria, era uma trepadora social profissional que tratava os galas como campos de caça. O acordo é generoso, continuou João, batendo no envelope com o dedo indicador. 50 mil euros. Ficas com o teu carro, o Honda Civic todo batido e os teus bens pessoais. Em troca, renuncias a todos os direitos sobre os bens da Esteves e companhia e a qualquer pedido de pensão de alimentos. É uma ruptura limpa. Aceita, ou os meus advogados vão enterrar-te em litígios até estares a viver na rua. A Marta riu. 50 mil euros. Isso é mais do que ela alguma vez ganhou na vida. És demasiado generoso, irmão. Olhei para o envelope. 50 mil euros. Era menos do que eu gastava em manutenção de servidores para o meu algoritmo de trading privado numa única semana. Era trocos. Era um insulto tão pequeno que quase chegava a ser cômico. Metendo a mão na minha mala, uma bolsa de couro preto lisa, que na verdade era um protótipo vintage da Hermès, valendo mais do que o carro da Mariana, tirei uma caneta, lacada a preto, pesada, com acabamentos em platina. A Mont Blanc de 40 mil euros que o João pensava ser uma imitação barata. Queres que assine já? Perguntei. Não finjas que precisas de ler, a Mariana zombou, acenando a mão com desdém. Não irias entender a linguagem legal de qualquer forma. Assina e vai embora. Temos convidados a chegar às 8. A Lara está a trazer champanhe. Destampei a caneta. Não chorei, não gritei, não implorei.
Em vez disso, um sorriso estranho e frio tocou os meus lábios. Foi um sorriso que, por uma fração de segundo, fez o João sentir algo inesperado. Um arrepio de desconforto. Porque não era o sorriso de uma dona de casa derrotada. Era o sorriso de um predador a observar um rato a caminhar diretamente para uma armadilha. Virei para a última página, assinei o meu nome com um traço fluido e confiante e fechei a pasta. Pronto, disse levantando-me. O João piscou os olhos, esperara lágrimas. Prepara-se para súplicas, para uma cena emocional e confusa que ele depois poderia contar a Lara enquanto tomavam uns cocktails. Mas eu simplesmente fiquei ali, calma como um glaciar. Assim de repente? Perguntou ele. Assim de repente, disse eu. Guardei a caneta na minha mala. Tens razão, João. Eu não encaixo neste mundo. Nunca encaixei. E tu certamente não encaixas no meu. Virei-me para a Mariana e entreguei o meu presente de despedida com a precisão de um cirurgião. O pato estava seco, Mariana. Está sempre. Antes que a matriarca pudesse balbuciar uma resposta, saí da sala de jantar. Os meus saltos ecoavam no chão de mármore com um ritmo que parecia uma contagem decrescente. As pesadas portas de carvalho da mansão dos Esteves fecharam-se atrás de mim com uma finalidade que sabia a libertação. O ar da noite de Cascais era fresco e cortante, mas não sentia o frio. Sentia algo completamente diferente. Senti o desprender de uma pele que tinha usado durante 3 longos anos. Uma pele que nunca me tinha servido, que me tinha irritado e sufocado e lentamente drenado a cor do meu mundo. Desci a longa e sinuosa entrada da mansão dos Esteves, passando pela fonte de mármore importado de que o João tanto se orgulhava e que atualmente escorria de uma fenda que ninguém se dera ao trabalho de consertar. Cheguei ao portão principal e parei. O Honda Civic batido estava onde o tinha estacionado naquela manhã, o carro que o João, tão graciosamente, me permitira ficar como parte do seu generoso acordo de divórcio de 50 mil euros. Olhei para o carro por um longo momento. Depois, coloquei as chaves em cima do poste do portão e afastei-me dele. Tirei o telemóvel e digitei uma sequência rápida. 2 minutos depois, a escuridão da estrada rural foi cortada pelos faróis cegantes de 2 SUVs pretos. Não eram carros de aplicativo. Eram Cadillac Escalades blindados, com vidros à prova de bala e sistemas de comunicação de nível governamental. Atrás deles, ronronando como uma pantera, rolava um elegante Maybach azul noite. O comboio parou no portão em formação perfeita. A porta traseira do Maybach abriu-se e um homem de fato azul escuro impecável saiu. Era mais velho, a rondar os 50 anos, com cabelo grisalho e um rosto que parecia ter sido esculpido em granito por alguém que não acreditava em sorrir. Era Ricardo Matos, amplamente considerado o advogado corporativo mais temido de Lisboa. Cobrava 2.500 euros por hora. Tinha argumentado casos perante o Supremo Tribunal e, naquele momento, estava a segurar a porta do carro para uma mulher que a família Esteves acreditava ser uma designer gráfica sem um tostão. Dona Ana, disse Ricardo, inclinando a cabeça com respeito genuíno. Ou devo dizer, Dona Esteves? Dona Ana, corrigi eu, deslizando para o interior luxuoso de couro do Maybach. Definitivamente, Dona Ana. Esse capítulo está fechado. Trouxe o dossiê? Está no tablet, disse Ricardo, sentando-se no banco em frente ao meu, enquanto o carro se afastava da mansão dos Esteves. A mansão encolhia no espelho retrovisor até desaparecer completamente, engolida pela escuridão de Cascais. Também tomei a liberdade de cancelar as contas bancárias conjuntas. O cheque de 50 mil euros do acordo foi transferido para uma instituição de caridade de resgate de cães. Fiz a doação em nome do João. Presumi que não queria o dinheiro. Homem inteligente, murmurei. Peguei num copo de água com gás da consola embutida do Maybach e tomei um longo gole.
Como estão as coisas na Vanguard? A expressão de Ricardo mudou de calma, polida para algo mais sério. Caóticas, admitiu ele. O conselho está inquieto. Tem estado em piloto automático há 3 anos, enquanto a CEO fantasma gerenciava tudo remotamente. A expansão para energias limpas está a estagnar. Os investidores institucionais querem uma cara. Querem liderança que possam ver e cumprimentar. Precisam que volte, Ana. O sabático acabou. Olhei pela janela para as árvores a passar. Durante 3 anos, eu tinha operado a Vanguard Global, uma holding com tentáculos em imobiliário, tecnologia, logística e energia limpa, do quarto de hóspedes da mansão Esteves. O total de ativos sob gestão excedia os 40 mil milhões de euros. Gerenciava tudo através de servidores encriptados, executivos proxy e uma rede de tenentes de confiança liderados por Ricardo e pela minha melhor amiga, Sofia Vaz, que servia como diretora de operações da empresa. O mundo conhecia a CEO da Vanguard Global apenas como um fantasma, sem aparições públicas, sem fotografias, sem entrevistas. Jornalistas financeiros chamavam-me a CEO fantasma. A Forbes tinha uma vez publicado uma reportagem de capa intitulada A Bilionária Silenciosa, com uma silhueta onde deveria estar o meu rosto. Eu fizera tudo isto por causa de uma promessa que o meu pai, Archibald Sterling, fundador da Sterling Exchange e um dos financiadores mais respeitados da sua geração, me fizera no seu leito de morte há 4 anos. Eles amar-te-ão pelo dinheiro, Ana, dissera ele, a mão a tremer na minha. Todos eles. Encontra alguém que não saiba quem tu és. Encontra alguém que ame a mulher, não a fortuna. Eu tinha encontrado João Esteves, e agora, 3 anos depois, sentada na traseira de um Maybach que custava mais do que a casa dele, eu sabia a verdade. Sem o dinheiro, algumas pessoas simplesmente não achavam que tu valias a pena amar. Pausa para um momento. Aqui preciso de ser honesta convosco, não como a Ana da história, mas como alguém que já viu estas coisas acontecerem demasiadas vezes. Essa situação, esta ideia de que temos de nos diminuir, de esconder quem somos ou o que temos, só para que alguém goste de nós, é um absurdo, não é? Pensamos que estamos a fazer um teste de amor, mas, na verdade, estamos a dar o poder aos outros de nos definirem. E o mais ridículo é que, muitas vezes, as pessoas que menos merecem o nosso esforço são aquelas a quem mais tentamos agradar. Em Portugal, dizemos, quem te vê a cara não te vê o coração. Mas aqui era o contrário, quem te vê o dinheiro não te vê a pessoa. E isso é que é o grande problema. Se alguém só consegue ver o teu valor num extrato bancário, então o que eles te estão a oferecer não é amor, é uma avaliação. E nós valemos mais do que um preço. Leva-me a penthouse, disse eu, e a minha voz mudara. A suavidade desaparecera. No seu lugar estava algo mais duro, mais afiado, como uma lâmina a ser desembainhada. Preciso de um duche, liga para minha estilista. E Ricardo, preciso de queimar estas roupas. Na manhã seguinte, o sol nascia sobre Lisboa e batia no pináculo de vidro da Torre Sterling, enviando raios de luz dourada pelo horizonte. O edifício erguia-se a 92 andares no coração do distrito financeiro. Um monumento a tudo o que Archibald Sterling construíra e a tudo o que a sua filha lhe estava prestes a reclamar. No 90º andar, eu estava em frente a um espelho do chão ao teto na minha suíte privada de vestir. A transformação estava completa. Desaparecera o coque desalinhado que usara como disfarce durante 3 anos. O meu cabelo era agora um bob elegante e preciso, que emoldurava o meu rosto como um capacete construído para a guerra. Os cardigans bege tinham desaparecido, substituídos por um fato de poder Armani cinzento carvão, feito à medida, que me caía como se me tivesse sido pintado. Os meus saltos agulha eram pretos, pontiagudos e pareciam capazes de perfurar aço. Peguei no meu telemóvel.
Estava a vibrar com notificações do grupo de chat da família Esteves, do qual ainda não tinha saído. Deslizei pelas mensagens com o divertimento desprendido de um cientista a observar bactérias ao microscópio. A Mariana tinha escrito: "Podem acreditar que ela levou os saleiros? Que mesquinha!" Eu não tinha levado os saleiros. O João tinha escrito: "Já vai tarde. A Lara vem para o brunch. Certifiquem-se de que a casa está impecável." A Marta tinha adicionado uma série de emojis de celebração. Sorri não era um sorriso caloroso. Era o tipo de sorriso que faria uma pessoa razoável dar 3 passos para trás. Abri uma mensagem para Ricardo Matos e digitei 6 palavras. Iniciar fase 1. Ligar para o banco. Guardei o telemóvel no bolso e dirigi-me ao elevador privado. Quando as portas se abriram no lobby principal da sede da Vanguard Global, o barulho de 300 funcionários a atender telefones, a digitar relatórios e a discutir projeções de mercado cessou instantaneamente. Foi como se alguém tivesse carregado num botão de mute em todo o andar. Guardas de segurança endireitaram as costas, uma recepcionista deixou cair o telemóvel, analistas congelaram a meio de uma frase. Eles reconheceram-me, não como a esposa silenciosa de João Esteves, não como a designer gráfica freelancer de Cascais. Reconheceram-me como Anna Sterling, a filha do fundador, a gênia que previra a queda tecnológica de 2024 6 meses antes de acontecer. A mulher que era proprietária do edifício em que estavam. "Bem-vinda de volta, dona Ana", disse o chefe de segurança, a sua voz ecoando pelo lobby. Não parei de andar. "Bom dia, Miguel. Sala de reuniões daqui a 10 minutos. Quero a equipa de aquisições completa e pronta." Parei no elevador e olhei por cima do ombro para os funcionários imobilizados. "Vamos às compras." A sala de reuniões no 91º andar da Torre Sterling era uma catedral de vidro e cromo. A mesa de conferências era longa o suficiente para sentar 30 pessoas e feita de uma única laje de mármore italiano, que fora içada por helicóptero para o telhado durante a construção. Ocupei o meu lugar na cabeceira, um assento que estivera vazio por 3 anos, e o peso do momento assentou em mim como uma armadura. Sofia Vaz, conhecida por todos como Maggie, já estava sentada na minha direita. Sofia tinha 34 anos, afiada como um bisturi, com o cabelo ruivo puxado para trás num rabo de cavalo prático e um contacto visual tão direto que fazia os analistas juniores lembrarem-se subitamente de compromissos urgentes noutros lugares. Ela era a minha amiga mais antiga, colega de quarto na faculdade, e a única pessoa fora Ricardo Matos que conhecia a verdade sobre a minha vida dupla. Sofia deslizou um tablet pela mesa. "Bem-vinda de volta ao mundo real, chefe. Fiz-lhe um highlight reel de tudo o que o conselho tem andado a estragar enquanto brincava à casinha em Cascais." Fiz um sorriso irônico. "Quão mal?" Sofia inclinou a mão para a frente e para trás. "Numa escala de um incêndio de lixo, diria que estamos num monte de lixo a arder sólido. Gerível, mas só porque andei a apagar fogos com uma mangueira de jardim durante 3 anos. O resto da equipa de aquisições entrou. O diretor financeiro, o chefe de fusões, 3 analistas seniores. Sentaram-se, abriram os seus computadores portáteis e esperaram. Premeti um botão e o enorme ecrã atrás de mim ganhou vida. Um logótipo de empresa apareceu. Esteves e Companhia. "Senhoras e senhores", comecei, a minha voz calma e autoritária. "Esta empresa é uma firma de logística de médio porte com sede em Cascais. Gerem a distribuição regional de frete para Corredor Nordeste. Estão atualmente a alavancar os seus ativos para expandir para o centro, o que sobrecarregou as suas reservas de caixa. O seu principal credor é o Banco Norte-Sul. O diretor financeiro, um homem meticuloso chamado Guilherme Pires, ajustou os óculos, que adquirimos há 7 meses como parte do portfólio de ativos em dificuldades.
Exatamente, disse eu. A Esteves e Companhia tem um pagamento balão a ser efetuado ao Banco Norte-Sul daqui a 30 dias, 2 milhões de euros. Eles não têm o dinheiro. Têm esgotado as reservas e tenho razões para acreditar que estão a mexer em fundos que não deveriam tocar. Deixei essa implicação pairar no ar. Eles estão a contar com uma fusão com uma empresa maior para os resgatar. Especificamente, enviaram uma proposta na semana passada para a Vanguard Logistics, uma das nossas subsidiárias. Um analista júnior inclinou-se para a frente. Eles querem fundir-se conosco? Eles querem ser salvos por nós, corrigi eu. Só não sabem que somos nós que estamos a segurar a corda e as tesouras. Aceitem a reunião. Digam-lhes que a CEO da Vanguard Global está pessoalmente interessada na sua abordagem regional inovadora. Marquem para esta sexta-feira. Guilherme franziu a testa. Dona Ana, com todo o respeito, as suas finanças são um desastre. São um navio a afundar gerido por nepotismo. Por que perderíamos o nosso tempo? Recostei-me na cadeira e deixei o silêncio pairar por 3 segundos completos antes de responder. Não quero adquiri-los para obter lucro, Guilherme. Quero adquiri-los para poder despedir o vice-presidente João Esteves, o meu ex-marido, há 72 horas. Uma onda de choque percorreu a sala como uma onda em águas paradas. Foi rapidamente seguida pelo tipo de compreensão elétrica que surge quando pessoas muito inteligentes percebem que estão prestes a testemunhar algo extraordinário. Marquem a reunião, ordenei, e certifiquem-se de que trazem a família toda. Digam-lhes que gostamos de fazer negócios com empresas de cariz familiar. A sala começou a vibrar de energia. Computadores portáteis clicavam, telefones vibravam. A máquina estava a mover-se. Então, o telemóvel de Sofia tocou. Ela olhou para o ecrã, franziu a testa e saiu da sala. Quando voltou, 2 minutos depois, a cor tinha lhe fugido do rosto. Ana, disse Sofia, fechando a porta atrás de si. Temos um problema. Um grande. Os meus dedos pararam no tablet. Que tipo de problema? O tipo que pode deitar tudo a perder. Sofia sentou-se pesadamente. Acabei de receber uma chamada do nosso chefe de comunicações. Um repórter do Metropolitan Post contactou o nosso departamento de RP esta manhã. Ele tem uma fonte dentro da Vanguard. Um denunciante. Alguém que conhece a sua verdadeira identidade e está disposto a confirmá-la oficialmente. Senti a sala inclinar ligeiramente, embora não deixasse que isso transparecesse no meu rosto. Qual é o ângulo? Sofia puxou a manchete rascunho no tablet e virou-o para que eu pudesse ler. As palavras atingiram-me como um murro no estômago. Herdeira bilionária fez-se de pobre durante 3 anos. O seu casamento foi um experimento social ou um esquema? A história retrata-a como a vilã, disse Sofia calmamente. Mentiu ao seu marido sobre a sua identidade, enganou a família dele e agora está a usar os seus milhões para os destruir numa vendetta pessoal. O repórter dá-nos 48 horas para comentar antes de publicar. Olhei para a manchete. A crueldade era de cortar a respiração. Eu tinha escondido a minha identidade para me proteger, para encontrar um amor genuíno num mundo onde o dinheiro envenenava tudo o que tocava. E agora, essa mesma decisão estava a ser distorcida numa arma apontada diretamente ao meu coração. Ricardo falou do outro lado da mesa. Se esta história sair antes de executarmos o plano, a equipa jurídica do João pode usá-la para apresentar uma contração. Fraude, sofrimento emocional. Poderiam argumentar que todo o casamento se baseou em engano, o que poderia anular o acordo de divórcio e potencialmente dar-lhe bases para reclamar uma parte da Vanguard através das leis de bens matrimoniais. Fechei os olhos. O desejo de morte do meu pai, encontrar alguém que ame a mulher e não a fortuna, estava prestes a tornar-se a manchete usada para me destruir. Ricardo continuou.
Pelo lado positivo, estão a chamar-lhe a noiva bilionária. Tem um certo charme, parece um programa de reality show que eu realmente veria. Abri os olhos. Ricardo está despedido. Ricardo nem sequer levantou os olhos do seu bloco de notas. Despede-me todas as terças-feiras. Vejo-a na reunião de quarta-feira. Apesar de tudo, um fantasma de sorriso atravessou o meu rosto. Depois desapareceu, substituído pela fria concentração de uma mulher que passara toda sua vida adulta a resolver problemas que esmagariam pessoas comuns. Encontrem o denunciante, disse eu. Hoje à noite. Quero saber quem é, o que querem e quanto custará para fazer isto desaparecer antes de sexta-feira. A caçada demorou 14 horas. Sofia e a equipa de segurança interna rastrearam a fuga de informação até um analista de dados júnior chamado Tiago Soares, um jovem de 26 anos que tinha sido preterido para uma promoção 3 meses antes e que, aparentemente, decidira que a vingança era melhor servida através do jornalismo. Encontraram-no no seu apartamento no Cais do Sodré, às 2 da manhã, rodeado por latas vazias de bebidas energéticas e um computador portátil cheio de ficheiros encriptados, que ele não sabia encriptar corretamente. A equipa de Ricardo ofereceu ao Tiago uma escolha: um generoso pacote de indemnização e um acordo de confidencialidade com cláusulas afiadas o suficiente para cortar aço, ou um processo por violação do seu contrato de trabalho que o seguiria pelo resto da sua vida profissional. O Tiago assinou o NDA às 3h15 da manhã. Ao amanhecer, a história do Metropolitan Post estava morta. O repórter não tinha fonte, nem confirmação, nem história. Sentei-me na minha penthouse a observar o nascer do sol sobre Lisboa e permiti-me um único suspiro de alívio. A reunião de sexta-feira ainda estava de pé. O plano estava intacto. Eu estava segura. Ou assim pensava. O que eu não sabia, o que eu não podia ter previsto, era que João Esteves, apesar de toda a sua vaidade e fanfarronice, possuía uma qualidade que ocasionalmente mimetizava a inteligência: a paranoia. No momento em que a reunião com a Vanguard Global foi confirmada, algo o incomodara. Não o negócio em si. Ele estava totalmente convencido de que a CEO misteriosa de uma empresa de 40 mil milhões de euros tinha ouvido falar da sua brilhante estratégia logística regional e queria investir. Não. O que o incomodava era o timing. Apenas dias após o seu divórcio de mim, a maior oportunidade da sua carreira tinha lhe caído no colo como um presente dos céus. Coisas que parecem boas demais para serem verdade. O pai do João, Pedro, tinha-o avisado ao telefone, a voz tensa de ansiedade. Geralmente são. Então, o João fizera algo invulgarmente cauteloso, contratara um detetive particular. Não um bom. O João era demasiado avarento para isso. Contratara um tipo mediano chamado Felipe Santos, que operava a partir de um escritório num strip mall em Setúbal e cobrava 200 euros por dia mais despesas. Felipe Santos não conseguia quebrar as camadas de empresas de fachada e proxies que protegiam a minha identidade como CEO da Vanguard. Esse nível de espionagem corporativa estava muito acima do seu nível salarial. Mas Felipe Santos era razoavelmente competente numa coisa: vasculhar registros públicos. E o que ele encontrou em 24 horas de pesquisa foi suficiente para fazer o sangue do João gelar. Ele ligou para o João na quinta-feira à noite. Senhor Esteves, tenho algo. O conselheiro-geral da Vanguard Global é um homem chamado Ricardo Matos. Felipe fez uma pausa para efeito. O mesmo Ricardo Matos que representou a sua esposa no divórcio. O João quase deixou cair o telemóvel. O quê? Isso é impossível. É registro público, disse Felipe. Ricardo Matos apresentou a papelada do divórcio em nome de Ana Lopes, que presumo ser o nome de solteira da sua esposa,
E ele também é o conselheiro-geral listado para a Vanguard Global Holdings. Já o é há mais de uma década. O João andava pela sala de estar, a mente a correr. Eu estava ligada à Vanguard. Ele não sabia como. Talvez tivesse arranjado um emprego lá depois do divórcio, talvez Ricardo o tivesse ajudado a ser contratada como secretária ou algo assim. Mas a ligação estava lá, e na mente do João significava uma coisa. Alguém estava a tentar sabotar o negócio. Ligou para o seu advogado às 9 daquela noite. Às 10h30 tinham redigido uma moção de emergência para congelar os processos de divórcio, citando conflito de interesses, potencial fraude e conluio entre a sua ex-esposa e a empresa adquirente. Os documentos judiciais foram entregues na minha penthouse às 11h da quinta-feira à noite, exatamente 15 horas antes da reunião agendada na Torre Sterling. Eu estava no meu escritório a rever a apresentação que planeava fazer na tarde seguinte quando o porteiro ligou. Um oficial de justiça estava no lobby. Desci de roupão, aceitei os documentos legais de capa azul e li-os de pé no elevador, no caminho de volta. Quando as portas do elevador se abriram no meu andar, a minha mandíbula estava apertada e os meus nós dos dedos brancos em torno dos papéis. Liguei para o Ricardo. Ele encontrou-te, disse eu. Ricardo ficou em silêncio por 2 segundos completos, o que para um homem que cobrava por minuto era uma eternidade. Ele encontrou a ligação entre nós, entre a senhora e a Vanguard. Não eu. Ainda não. Mas ele apresentou uma injunção para congelar o divórcio. Conflito de interesses. Se eu entrar naquela sala de reuniões amanhã e me revelar, os advogados dele argumentarão que todo o casamento foi uma armadilha para roubar a empresa dele. Ricardo exalou lentamente. Então não nos revelamos amanhã. Ajustamo-nos. Eu conduzo a reunião sozinho. A senhora fica por trás do vidro. Pressionei a testa contra a janela fria da minha penthouse. 90 andares abaixo, Lisboa cintilava como uma placa de circuito. Eu tinha passado 3 anos a preparar-me para este momento. O momento em que olharia o João nos olhos e veria o seu mundo desmoronar. E agora, um detetive particular de 200 euros por dia tinha me roubado. Liguei para a Sofia às 2 da manhã. Ele encontrou a ligação. Não toda, mas o suficiente para me amarrar as mãos. Então, o que fazemos? Perguntou Sofia, a voz rouca de sono, mas a aguçar-se rapidamente. Não cancelamos a reunião. Mudamos a estratégia. O Ricardo entra sozinho. Eu trabalho nos bastidores para que a injunção seja dissolvida e depois, disse eu, olhando para o horizonte com olhos que ardiam, eu entro naquela sala. Mas não será na sexta-feira. Será quando eu escolher. Nos meus termos e no meu tempo. Desliguei e sentei-me sozinha no escuro por muito tempo. A cidade zumbia abaixo de mim. Pensei no meu pai. Pensei na promessa dele. Pensei em 3 anos de jantares de pato seco e de me ser dito que eu não era suficiente. Pai, sussurrei para a sala vazia. Disseste-me para encontrar amor sem dinheiro. Em vez disso, encontrei ódio. E agora nem o meu dinheiro consegue resolver isto. A sexta-feira chegou com um céu cinzento ardósia que ameaçava chuva, mas o humor dentro da limusina alugada da família Esteves estava ensolarado ao ponto da ilusão. João insistira na limusina. Era uma atitude de mau gosto para uma reunião de negócios séria, o equivalente a usar um smoking numa entrevista de emprego numa loja de ferragens, mas o João acreditava em fazer uma entrada. Lembrem-se, disse ele, verificando o seu reflexo no retrovisor pela 10ª vez. Deixem-me falar. Pai, tu apenas acenas e concordas. Mãe, tenta não ser tu mesma. A Mariana bufou do banco de trás, ajustando um broche de diamantes que era quase certamente zircônia cúbica. Eu sou o charme desta família, João. Se não fossem os meus modos sociais, o teu pai ainda estaria a conduzir uma empilhadora. Pedro Esteves estava sentado no canto, a enxugar o suor da testa com um lenço amarelado.
Ele era a única pessoa no carro que entendia a verdadeira gravidade da sua situação. A Esteves e companhia não estava apenas falida, estava ilegalmente falida. No mês passado, Pedro tinha discretamente transferido 400 mil euros do fundo de pensões dos funcionários para cobrir os custos operacionais. Se este negócio com a Vanguard não se concretizasse, ele não enfrentaria a falência, enfrentaria a prisão federal. A limusina parou na Torre Sterling, no centro de Lisboa. O edifício elevava-se às nuvens como uma lâmina de vidro e aço, tão imponente que parecia olhar para o resto da cidade com um desdém silencioso. Lara Almeida, agarrada ao braço do João num vestido de designer, que cobrara o cartão de crédito do pai, esticou o pescoço para olhar pelo teto de abrir. "Sabes quanto é o aluguer neste edifício?" suspirou ela. "O meu pai disse que até um armário neste lugar custa mais do que uma casa nos subúrbios." "E em breve", disse o João, apertando o joelho dela com a confiança de um homem prestes a ser atingido por um comboio que ele não conseguia ver, "seremos parceiros das pessoas que o possuem." O lobby era uma catedral do capitalismo, tetos de 12 metros, arte abstrata nas paredes que custava mais do que os ganhos combinados da família Esteves ao longo da vida, pessoal de segurança que parecia ter sido recrutado de unidades de operações especiais. João aproximou-se da recepção com o seu sorriso mais praticado. "João Esteves e comitiva. Estamos aqui para ver a CEO. Reunião das 14 horas." A recepcionista não sorriu de volta. Digitou algo no computador. "Senhor Esteves, estão à vossa espera. Banco de elevadores A. Último andar. Tem autorização para a suíte executiva." "Último andar", sussurrou o João para Lara enquanto caminhavam em direção aos elevadores. "É onde os deuses vivem." O elevador subiu 90 andares em menos de 1 minuto. Quando as portas se abriram, a família Esteves entrou num espaço que parecia mais um museu de arte moderna do que um escritório corporativo. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista de 360 graus de Lisboa. De pé junto à janela, silhuetado contra o horizonte como uma figura numa pintura, estava Ricardo Matos. "Bem-vindos", disse Ricardo, virando-se para os encarar. O seu fato azul marinho caía-lhe como uma armadura e a sua expressão carregava o calor de um passeio em janeiro. "Por favor, sigam-me. A CEO juntar-se-á a nós em breve." Em breve transformou-se em 20 minutos. A família Esteves estava sentada de um lado de uma mesa de conferências longa o suficiente para aterrar um pequeno avião. Garrafas de água importada, blocos de notas encadernados em couro. Tudo foi projetado para comunicar uma mensagem. "Vocês são muito, muito pequenos e as pessoas que são proprietárias desta sala não são." Ricardo não se sentou. Permaneceu de pé na cabeceira da mesa, mãos cruzadas atrás das costas, e começou a desmantelar metodicamente todas as ilusões que a família Esteves alguma vez tivera sobre a sua própria importância. "Revisamos as vossas finanças, Sr. Esteves", disse Ricardo. "A vossa empresa tem aproximadamente 4 milhões de euros em dívidas pendentes ao Banco Norte-Sul. As vossas margens operacionais foram negativas por 3 trimestres consecutivos. O vosso principal contrato de logística com a Amazon foi rescindido há 3 semanas, e o fundo de pensões dos vossos funcionários parece ter sofrido alguns levantamentos bastante incomuns." Pedro Esteves ficou da cor do leite velho. João interveio, a voz ligeiramente trêmula. "Estamos a crescer agressivamente. Isso exige investimento de capital. Se olharem para os modelos de projeção para o próximo ano fiscal, estamos a caminho de..." "Não estamos aqui para discutir modelos de projeção", disse Ricardo, cortando-o com a precisão de um bisturi. "Estamos aqui para discutir a realidade. E a realidade é que a Esteves e companhia está insolvente. A Vanguard Global está preparada para adquirir a vossa empresa por €1. Silêncio. €1? A voz de João começou num sussurro
Depois subiu para um grito. 1 euro! Esta empresa vale 20 milhões. Temos ativos, temos reconhecimento de marca, temos... Sim, senhor, tem dívidas, Ricardo interrompeu. Tem um pagamento balão que não podem cobrir. Tem uma investigação da CMVM que está a aproximadamente 72 horas de chegar à mesa do vosso pai. Olhou diretamente para Pedro. E o senhor desviou 400 mil euros do fundo de reforma dos seus funcionários. O que, para que conste, é um crime federal. Pedro Esteves começou a chorar abertamente. A Mariana agarrou a ponta da mesa como se a sala estivesse a girar. Lara Almeida, lenta e cuidadosamente, removeu a mão do braço do João. O João apontou um dedo trêmulo para Ricardo. Isto é uma armadilha. Toda esta reunião é uma armadilha. A minha ex-esposa, ela trabalha aqui, não trabalha? Ela armou isto. A expressão de Ricardo não mudou 1 milímetro sequer. A sua ex-esposa não é relevante para esta discussão, Sr. Esteves. O que é relevante é que a Vanguard Global é agora proprietária da vossa dívida. Adquirimos o portfólio de ativos em dificuldades do Banco Norte-Sul esta manhã. Isso significa que somos proprietários dos vossos empréstimos. Somos proprietários da vossa hipoteca. E em aproximadamente 29 dias, somos proprietários de tudo o resto. A família Esteves deixou a Torre Sterling em ruínas. A viagem de limusina de volta a Cascais foi silenciosa, exceto pelo choro contido do Pedro e pelos murmúrios ocasionais da Mariana sobre a qualidade da água gratuita. Mas a reunião, devastadora como foi apenas o primeiro ato de uma semana muito má para João Esteves. Porque 3 dias depois da reunião, algo aconteceu que ele nunca previu. Lara Almeida ligou para Ricardo Matos, não para o João, nem para o Machão, nem para o Pedro, nem para um advogado. Ligou para o conselheiro-geral da empresa que estava prestes a destruir a família do seu namorado. E ela disse 6 palavras que mudaram tudo. Tenho o laptop dele. Quanto vale? Lara Almeida nunca fora o ideal de bússola moral de ninguém. Ela operava num princípio simples que a servira bem desde a faculdade. Identifica o lado vencedor, depois certifica-te de que estás de pé nele antes que o chão ceda. Ela vira escrita na parede durante a reunião da Vanguard. A família Esteves era um navio a afundar e Lara não tinha a intenção de afogar-se com eles. Então ela fez o que melhor sabia. Sobreviveu. O laptop que ela entregou no escritório de Ricardo na segunda-feira de manhã continha 3 anos de e-mails pessoais, registros financeiros e mensagens de texto do João. A maioria era condenatória, mas esperada. O caso, a fraude da conta de despesas, as joias cobradas como material de escritório. Mas enterrado nos arquivos de e-mail estava algo que fez até Ricardo Matos, um homem que passara 30 anos a nadar com tubarões corporativos, levantar as sobrancelhas. João escrevera a Lara 6 meses após o início do caso. A Ana é tão estúpida, ela acreditaria em qualquer coisa. Ela pensa que trabalho até tarde. Eu poderia roubar um banco à frente dela e ela pediria desculpa por estar no caminho. Havia outros, dezenas deles, cada um mais desdenhoso que o anterior. Ele tinha zombado da minha comida. Tinha zombado das minhas roupas. Tinha zombado da forma como eu dizia amo-te antes de deitar todas as noites, como uma criança que ainda acreditava em contos de fadas. Ricardo trouxe o laptop para mim naquela tarde. Li os e-mails em silêncio, o meu rosto perfeitamente imóvel. Quando terminei, fechei o laptop e sentei-me sem me mexer por quase 1 minuto inteiro. Depois, disse: adiciona os e-mails ao processo da CMVM. Todos eles. A audiência de injunção estava marcada para segunda-feira de manhã. A minha equipa jurídica, liderada por uma advogada de litígios chamada Sandra Ferreira, conhecida nos círculos jurídicos como a cirurgiã pela sua capacidade de desmembrar argumentos opostos, argumentou que o duplo papel de Ricardo como advogado de divórcio e conselheiro corporativo tinha sido totalmente divulgado em todos os documentos relevantes.
Argumentaram ainda que a moção do João era uma tática de atraso transparente, concebida para impedir a cobrança lícita de dívidas legitimamente devidas. O advogado do João, um homem que cobrava 500 euros por hora e aparentemente não gastava nada disso em revisão, tinha apresentado a moção 2 horas após o prazo e negligenciara a inclusão de uma prova de apoio essencial. O juiz não se divertiu. A injunção foi dissolvida às 11h47 da manhã. Eu estava nos degraus do tribunal, sob o brilhante sol de primavera, e liguei para o Ricardo. Marquem a reunião novamente. Mesma sala de reuniões, mesma hora. Mas desta vez, Ricardo, eu vou sozinha. E aqui fica uma lição que vale a pena levar convosco. Quer estejam a lutar num tribunal, numa sala de conferências, ou apenas a tentar sobreviver a uma semana difícil, os prazos importam. Os detalhes importam. A diferença entre ganhar e perder, muitas vezes, não é sobre quem tem razão. É sobre quem estava preparado. O advogado do João cobrou-lhe uma fortuna e não se deu ao trabalho de apresentar a papelada a tempo. Enquanto isso, a minha equipa verificou cada vírgula 3 vezes. Isso não é sorte, é disciplina. E a disciplina, a longo prazo, vence o talento todas as vezes. Já se questionaram sobre isso? Tipo, o que teriam feito, sabendo isto? Durante 3 dias maravilhosos, senti que o universo finalmente decidira cooperar. A injunção desaparecera. Eu tinha o testemunho da Lara e os e-mails do João. A segunda reunião estava marcada para quinta-feira. A família Esteves, desesperada e sem outras opções, tinha concordado em comparecer. Então, na quarta-feira à tarde, a bomba rebentou. Sofia entrou no meu escritório sem bater, o que ela nunca fazia a menos que algo fosse genuinamente catastrófico. Liga a televisão, disse ela. A sua voz estava plana, o que era de alguma forma pior do que se ela tivesse gritado. Liguei a televisão na parede do meu escritório. O ecrã encheu-se com o logótipo do New York Chronicle, um dos jornais mais lidos do país. Por baixo do logótipo, uma manchete rastejava pela parte inferior do ecrã em letras vermelhas e ousadas. A farsa Sterling, herdeira bilionária, casou com Zé Ninguém como experiência social, depois destruiu a família dele quando ele a deixou. A história estava em todo o lado. Televisão, redes sociais, podcasts. Todas as grandes agências de notícias a apanharam em questão de horas. O ângulo era exatamente o que eu temia. Eu não era a vítima. Eu era a vilã. Uma bilionária que tinha fingido ser pobre, manipulado um homem comum para o casamento e depois libertado o seu império financeiro para o aniquilar quando ele ousara deixá-la. O analista descontente, Tiago Soares, tinha violado o seu acordo de confidencialidade. Vender a história não ao pequeno Metropolitan Post, mas ao Chronicle, que tinha os recursos e o poder legal para a publicar, apesar do NDA. A penalidade por quebrar o acordo era financeira, e alguém, eu suspeitava que a família Almeida, tinha pago ao Tiago o suficiente para que o risco valesse a pena. Em 24 horas, a hashtag a farsa Sterling estava em alta a nível nacional. A opinião estava dividida, mas as vozes mais ruidosas eram contra mim. Programas de entrevistas exibiam segmentos com títulos como Bilionária Agressiva ou Esposa Traída, e o consenso na maioria deles inclinava-se para agressiva. Então, o João apareceu na televisão. Ele apareceu num programa matinal, acabado de barbear, usando um fato emprestado que quase lhe servia, e fez uma performance digna de um prêmio. A sua voz tremia, os olhos brilhavam com lágrimas que podiam ou não ser genuínas. Eu amava-a, disse o João, olhando diretamente para a câmara. Eu não fazia ideia de quem ela era. Ela mentiu-me durante 3 anos. Pensei que estávamos a construir uma vida juntos, e agora ela está a usar os seus milhões para me destruir porque eu não era rico o suficiente para ela. Eu sou a vítima daqui.
A plateia no estúdio murmurou em simpatia. O apresentador entregou um lenço ao João. Assisti à transmissão do meu escritório. Assisti ao homem que me chamara de fardo, que se rira das minhas roupas, que escrevera e-mails a chamar-me de estúpida, a sentar-se na televisão nacional e a reinventar-se como o herói ferido de uma história de amor que dera errado. Senti algo mudar dentro de mim. Não raiva. Algo mais profundo e perigoso. A dúvida. Tinha eu estado errada? Tinha eu me tornado o monstro, a mulher que escondera a sua identidade durante 3 anos? Era realmente melhor do que o homem que escondera o seu desprezo? Sofia encontrou-me de pé junto à janela do meu escritório às 7 daquela noite, ainda com as roupas que usara naquela manhã, a olhar para a cidade com uma expressão que Sofia nunca vira antes. Não era derrota, não era raiva, era o olhar de uma mulher numa encruzilhada, incerta, pela primeira vez na vida, de que direção tomar. Não vamos desistir sem lutar, disse Sofia, pousando um laptop na minha secretária. Andei a investigar o dia todo. A aparição do João no programa da manhã foi paga. O segmento não foi orgânico. O produtor desse programa é amigo de faculdade do pai da Lara. Os Almeida financiaram tudo. Virei-me da janela. Por que é que os Almeida se preocupariam? O João não é nada para eles agora. Porque se a Esteves e companhia cair e a investigação da CMVM seguir o dinheiro, leva direto a uma rede de empresas de fachada que a família Almeida usava para evasão fiscal. A confusão do João está ligada à confusão deles. Se expusermos o Pedro, expômo-los. Eles estão a lutar pela sobrevivência, não por lealdade. Sentei-me. A dúvida que obscurecera a minha mente começou a dissipar-se, substituída por algo mais nítido. Propósito. Gravei uma declaração em vídeo na manhã seguinte. Sem estúdio, sem equipa de maquilhagem. Sentei-me à minha secretária no meu escritório, o horizonte de Lisboa atrás de mim, e falei diretamente para a câmara. Escondi a minha identidade porque queria ser amada por quem eu sou, não pelo que possuo. Isso não é um crime. É uma esperança que toda a pessoa no mundo carregou em algum momento da sua vida. O meu ex-marido tem direito à sua dor, mas não tem direito a reescrever a história. Deixarei que os factos falem por si. Anunciei então o fundo de bolsas de estudo Archibald Sterling, uma iniciativa de 50 milhões de euros para a educação em literacia financeira para mulheres. Doe o valor exato da queda das ações da Vanguard para o fundo, em direto. O vídeo tornou-se viral em 48 horas. A narrativa começou a mudar. Mulheres em todo o país começaram a partilhar as suas próprias histórias de serem subestimadas, desvalorizadas e definidas pelas suas contas bancárias. A hashtag Eu Sou Ana começou a estar em alta ao lado de pins de farsa Sterling e lenta, mas constantemente, a maré da opinião pública virou. Permiti-me um suspiro de alívio. Pensei que o pior tinha passado. Estava errada. A reunião de emergência do Conselho foi convocada numa sexta-feira à tarde. 6 dos 10 membros do Conselho votaram a favor de uma moção para me colocar numa licença temporária. A justificação foi clínica. A controvérsia pública em curso estava a criar risco material para o valor dos acionistas. A reputação da empresa exigia estabilidade, e a estabilidade exigia distância do escândalo. Sentei-me na sala de reuniões e ouvi pessoas que eu tinha tornado ricas explicarem-me por que razão eu precisava de me afastar para o bem da empresa que o meu pai tinha construído com as suas próprias mãos. A senhora possui 51%, disse Ricardo depois, andando no meu escritório como um animal enjaulado. Eles não a podem despedir. Podemos lutar contra isto. Não me despediram, disse eu calmamente. Colocaram-me no banco. Há uma cláusula na carta corporativa. O Conselho pode impor um período de arrefecimento de 90 dias a qualquer executivo que seja alvo de controvérsia pública sustentada.
O meu pai escreveu essa cláusula ele mesmo. Ele criou-a para proteger a empresa exatamente deste tipo de situação. Nunca imaginou que seria usada contra a sua própria filha. O meu cartão de acesso foi desativado às 5 daquela tarde. O meu e-mail corporativo foi congelado. O meu acesso a todos os sistemas, todos os servidores, todos os ficheiros que construíra na última década, foi cortado no tempo que demorei a andar da sala de reuniões para o elevador. Desci no elevador 90 andares em silêncio. Quando as portas se abriram no lobby, 300 funcionários observaram-me caminhar pelo chão de mármore e sair pelas portas giratórias. Ninguém disse uma palavra. Ninguém sabia o que dizer. Saí para o passeio e o vento de outono bateu-me no rosto. Fiquei ali por um momento, uma bilionária trancada fora do seu próprio reino, e pensei na voz do meu pai. Às vezes, Ana, a parte mais difícil de construir algo grandioso é sobreviver às pessoas que o querem tirar de ti. Não os inimigos, os aliados, aqueles que sorriem enquanto afiam as suas facas. Passei 3 dias na minha penthouse. Sofia veio com sopa. Ricardo veio com briefs legais. Não consumi nenhum nem outro. Sentei-me no escuro e pensei. Não em vingança, não no João, não no conselho. Pensei em quem eu era quando ninguém estava a olhar. À 4ª manhã, acordei às 4 da manhã, preparei uma chávena de café e sentei-me no meu laptop pessoal. Abri a minha lista de contatos, não o diretório corporativo da Vanguard, mas a minha própria lista privada. Aquela que eu construíra ao longo de 15 anos, cultivando discretamente relacionamentos com os investidores institucionais mais poderosos do mundo. Comecei a fazer chamadas. A primeira chamada foi para o diretor-geral de um fundo soberano de riqueza no Médio Oriente, que detinha 3% das ações da Vanguard. Não implorei, não supliquei. Apresentei dados, lucros trimestrais, projeções de pipeline, a iniciativa de energia limpa, que já estava a gerar retornos antes do previsto. A segunda chamada foi para o chefe de um fundo de pensões na Califórnia, que detinha 2%. Mesma abordagem, números, factos, desempenho. Ao meio-dia, tinha falado com 11 investidores, representando mais de 30% das ações em circulação da Vanguard. No final do dia, cada um deles tinha feito uma chamada a um membro do conselho da Vanguard. A mensagem era idêntica em todas as 11 chamadas, entregue com vários graus de polidez. Reintegrem Anna Sterling ou retiramos o nosso dinheiro. Cada cêntimo. O conselho reverteu a sua decisão em 6 dias. O voto foi de 9-1. O único opositor, um homem chamado Diniz Ramos, que liderara a moção original, demitiu-se na manhã seguinte, depois de se ter revelado que a sua empresa de consultoria tinha laços financeiros não divulgados com a família Almeida. Numa segunda-feira de manhã, Anna Sterling voltou a entrar no lobby da Torre Sterling. Usava um fato branco, os seus saltos estalavam no chão de mármore. 300 funcionários pararam o que estavam a fazer e observaram. Não exibi arrogância, não fiz um discurso. Caminhei diretamente para o balcão de segurança. Bom dia, Miguel. O chefe de segurança não conseguiu esconder totalmente o seu sorriso. Bom dia, dona Ana. Bem-vinda à casa. Sala de reuniões A, disse eu. Digam à equipa de aquisições que os quero reunidos em 10 minutos. E Miguel, virei-me com um fantasma de sorriso. Certifique-se de que o café está fresco. Temos um longo dia pela frente. Ricardo esperava junto ao elevador, segurando uma chávena de café como uma oferenda de paz. Bem-vinda de volta. Mantive a sua cadeira quente. Também mantiveste o meu lugar de estacionamento? Posso ter acidentalmente permitido que um caminhão de entregas estacionasse lá durante 3 dias. Peguei no café. Mesquinho, aprovo. Peguei no elevador até ao 91º andar e entrei na sala de reuniões. A cadeira na cabeceira da mesa esperava por mim. Sentei-me, abri o meu laptop e enviei um e-mail para a família Esteves. Assunto: pedido de reunião.
Quinta-feira, 14 horas. Torre Sterling. O corpo do e-mail continha 4 palavras. A CEO estará presente. A família Esteves chegou à Torre Sterling pela segunda vez numa tarde de quinta-feira, que cheirava a chuva e sabia a desespero. Não havia limusina alugada desta vez. Vieram no sedã de 15 anos do Pedro, o único veículo que lhes restava que não fora apreendido ou confiscado. O João parecia um homem que envelhecera 10 anos em 3 semanas. O seu fato estava amarrotado, os olhos encovados. A fama do programa matinal evaporara no momento em que o cheque da família Almeida deixou de ser pago. A Lara desaparecera completamente, tendo calculado corretamente que um navio a afundar não era lugar para uma mulher de saltos de designer. A Mariana usava um fato Chanel, que não era Chanel. Pedro usava a sua tornozeleira eletrônica por baixo das calças e tentava andar sem cochear. Foram escoltados para a mesma sala de reuniões, a mesma mesa de mármore, as mesmas garrafas de água importada, os mesmos blocos de notas encadernados em couro. Tudo era exatamente como tinha sido durante a primeira reunião, exceto que, desta vez, a cadeira na cabeceira da mesa estava ocupada. As portas duplas na outra ponta da sala abriram-se. O estalido de saltos na madeira ecoou pelo espaço como um batimento cardíaco. Entrei, vestindo uma blusa de seda branca, calças de corte impecável e um blazer pendurado nos ombros. Segurava um tablet numa mão e uma chávena de café na outra. Não olhei para eles enquanto atravessava a sala. Sentei-me, coloquei o café na mesa e abri o tablet. Desculpem o atraso, disse a minha voz calma e medida. Estava numa chamada com os nossos parceiros na Suécia e Noruega. As negociações de energia renovável demoram mais do que se pensa. Olhei para cima e fixei os olhos no João. Olá, João. Fecha a boca, pareces um peixe. O silêncio que se seguiu foi tão completo que pude ouvir o zumbido da tornozeleira eletrônica do Pedro. O cérebro do João entrou visivelmente em curto-circuito. Ana, o que estás a fazer aqui? Os olhos dele dispararam pela sala, à procura de câmaras, de uma piada, de qualquer explicação que fizesse sentido. Então, o seu rosto contorceu-se num sorriso de desprezo, de desespero e confusão. Arrançaste um emprego aqui? És a secretária? A Mariana, agindo por puro reflexo, soltou uma risada nervosa. Oh, ainda bem. Por um segundo pensei, bem, esquece. Querida Ana, estamos numa reunião muito importante. Sê um amor e traz-nos um café, sim? E com natas de verdade desta vez. Não essa porcaria em pó. Eu não pestanejei. Olhei para a Mariana com uma expressão de tédio profundo, quase científico. Ricardo Matos, que estivera de pé junto à janela como uma estátua, deu um passo à frente. A sua voz cortou a sala como uma lâmina. Senhor Esteves, senhora Esteves, acredito que há um mal-entendido. Esta é Ana Sterling. É a fundadora, acionista maioritária e diretora executiva da Vanguard Global. É a pessoa que vieram aqui para ver. As palavras pairaram no ar como fumo. Sterling, sussurrou João. Não, o nome dela é Ana Lopes. É uma órfã do Minho. É designer gráfica, freelancer. Ela não é ninguém. A minha mãe era do Minho, corrigi calmamente. O meu pai era Archibald Sterling, fundador da Sterling Exchange. Usei o nome de solteira da minha mãe porque queria descobrir se um homem se apaixonaria por mim e não pela minha herança. Inclinei-me para a frente, os meus olhos cinzentos a estreitar. Obtive a minha resposta há 3 anos, na vossa mesa de jantar. Lara, que não estava presente, já fornecera a sua resposta, desaparecendo completamente. Mas a Mariana, mesmo neste momento de colapso total, conseguiu agarrar-se às suas ilusões. Mentiste-nos, disse a voz a tremer. Fingiste ser pobre, comeste à nossa mesa sob falsos pretextos. Quase ri. Mariana, tu disseste-me que devia estar grata por me deixarem comer à mesa. Disseste-me que o meu vestido era barato.
Aquele vestido era de lã de vicunha feita sob medida em Milão. Custou mais do que o teu carro. Os vossos 2 carros, na verdade, que, creio eu, foram apreendidos. Carreguei num botão e o ecrã atrás de mim iluminou-se. As finanças da Esteves e Companhia eram apresentadas com detalhes impiedosos. Cada dívida, cada transferência fraudulenta, cada euro roubado do fundo de pensões dos funcionários. Aqui está a situação, disse eu. A Vanguard Global é agora proprietária de toda a vossa dívida pendente. Somos proprietários da hipoteca da vossa casa, que já foi executada. Somos proprietários dos penhores sobre os vossos bens comerciais. E fornecemos à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários um arquivo abrangente que detalha a apropriação indevida dos fundos de pensões dos funcionários, incluindo datas, valores e as contas bancárias pessoais para as quais o dinheiro foi depositado. Pedro desabou completamente. Colocou a cabeça na mesa de conferências e chorou. No entanto, continuei, e a minha voz mudou ligeiramente, como a luz solar a romper nuvens de tempestade. Não vos trouxe aqui para vos destruir. A destruição é fácil. Qualquer pessoa com dinheiro e raiva pode destruir. Trouxe-vos aqui para vos oferecer uma escolha. A sala ficou imóvel. A Vanguard irá adquirir os ativos da Esteves e Companhia. Todos os funcionários que perderam dinheiro da pensão serão ressarcidos da minha conta pessoal. As operações da vossa empresa serão absorvidas pela nossa divisão de logística e 60% da vossa força de trabalho será mantida com todos os benefícios. Olhei para o Pedro. Em troca, cooperarão totalmente com a investigação da CMVM. A minha equipa jurídica recomendará clemência com base na vossa cooperação. Declarar-se-ão culpados. Provavelmente receberão pena suspensa em vez de tempo de prisão, mas nunca mais gerirão uma empresa. Olhei para o João. E o senhor assinará uma declaração pública reconhecendo o seu conhecimento da fraude das pensões e o seu papel em ocultá-la. Entregará qualquer reivindicação sobre os ativos da Esteves e Companhia. Não haverá tempo de prisão para si, mas o seu nome nunca mais aparecerá num registro corporativo. O João olhou para mim, os olhos vermelhos, as mãos a tremer. Quando falou, a sua voz era mal um sussurro. Por quê? Se tinhas tudo isto, todo este dinheiro e poder e tudo, por que não me contaste? Podíamos ter construído um império juntos. Olhei para ele por um longo momento. Vi o homem com quem me tinha casado. O homem que uma vez me dera a mão do outro lado de uma mesa de restaurante e me dissera que eu era bonita. O homem que lenta e constantemente se revelara a alguém que só conseguia ver beleza em coisas que vinham com um preço. Porque, João, disse eu, e a minha voz carregava 3 anos de dor comprimidos numa clareza perfeita, eu não queria um império. Eu queria um marido. E tu não querias uma esposa. Querias um degrau. Levantei-me. Tirem-nos do meu edifício, Ricardo, e certifiquem-se de que validam o estacionamento. Eu não vou pagar. 6 meses se passaram na máquina de movimento perpétuo de Lisboa. 6 meses foi tempo suficiente para os escândalos se desvanecerem, as fortunas mudarem e para uma mulher chamada Anna Sterling se transformar de uma manchete de tabloide em algo completamente diferente. Um símbolo. Sob a sua liderança direta, a Vanguard Global não só se recuperou da controvérsia, como prosperou. A iniciativa de energia limpa na Suécia e Noruega excedeu as projeções em 40%. Uma empresa tecnológica em dificuldades no Tagus Park foi adquirida e reestruturada. E o fundo de bolsas de estudo Archibald Sterling, o meu compromisso de 50 milhões de euros para a literacia financeira para mulheres, já tinha matriculado a sua primeira turma de 12 estudantes em 30 estados. O gala da Fundação Sterling foi realizado no primeiro sábado de dezembro no Hotel Ritz Lisboa. O tapete vermelho estendia-se pela Avenida da Liberdade, ladeado por cordas de veludo e fotógrafos a chamar os nomes de senadores, CEOs e celebridades. Dentro do grande salão,
Candelabros de cristal do tamanho de carros pequenos lançavam uma luz quente sobre 600 convidados. O ar cheirava a orquídeas, champanhe caro e a eletricidade particular que só uma sala cheia de pessoas poderosas pode gerar. Eu estava na fila de cumprimentos, vestindo um vestido de veludo azul noite que parecia absorver e redirecionar a luz a cada movimento. Ao meu pescoço pendia um único diamante. Tinha sido da minha mãe. Era a única joia que usava e valia mais do que tudo o resto na sala junto. Ricardo apareceu ao meu cotovelo a meio da hora do coquetel. Ele parecia desconfortável, o que era incomum para um homem cuja expressão padrão era de desdém composto. Temos uma situação, murmurou ele, inclinando-se perto para que o senador próximo não ouvisse. A agência de Catherine enviou um substituto de última hora. A segurança identificou-o. Já está na área de preparação. A minha mão parou no copo de champanhe. Eu sabia quem era antes que Ricardo dissesse o nome. É o João. O João, confirmou Ricardo. Ele está a carregar uma bandeja de bebidas. Está a usar um uniforme emprestado. Posso mandá-lo embora em 60 segundos. Basta dizer a palavra. Olhei para o salão. Vi o riso, a celebração, o culminar de meses de trabalho e anos de paciência. Pensei no João na cozinha, a usar um uniforme que não lhe servia, prestes a servir champanhe a pessoas que costumavam atender às suas chamadas telefônicas. Se eu o mandasse expulsar, ele passaria o resto da sua vida dizer a si mesmo que eu era cruel. Ele construiria uma identidade inteira em torno de ser a vítima da minha vingança. Nunca teria de enfrentar a verdade. Não, disse eu. Deixem-no trabalhar. Ana, tenha certeza? Deixem-no trabalhar, repeti. E a minha voz tinha a finalidade de uma porta a fechar-se. Deixem-no ver exatamente o que ele deitou fora. Mas, Ricardo, certifiquem-se de que ele está atribuído à mesa 1. Ricardo entendeu imediatamente. A mesa 1 era a minha mesa. O discurso principal veio depois do jantar. As luzes esmaeceram, um holofote atingiu o palco. Eu caminhei até ao pódio e os aplausos que me saudaram rolaram pelo salão como uma onda. Nas sombras, à beira da sala, João Esteves estava paralisado. Ele segurava uma bandeja de prata carregada de taças de champanhe de cristal. O seu uniforme estava demasiado apertado na gola e demasiado curto nas pernas. Ele aceitara este trabalho pelos 100 euros que pagava, esperando trabalhar anonimamente e desaparecer antes que alguém o notasse. Não verificara a lista de convidados. Não sabia de quem era este gala. Então ouviu a minha voz. Senhoras e senhores, convidados ilustres, esta noite é sobre valor. Não o valor de uma ação, de um título ou de um imóvel. O valor de um ser humano. Demasiadas vezes, julgamos as pessoas pelas etiquetas nas suas roupas, em vez do conteúdo do seu caráter. Confundimos preço com valor. Confundimos o que alguém tem com quem alguém é. O João sentiu uma dor física no peito, uma dor profunda e torturante que quase lhe fez vergar os joelhos. Ele olhou para a mulher no palco, a mulher que ele criticara por se sentar desalinhada, a mulher que ele repreendera por comprar massa de marca branca, a mulher que ele chamara de simples, medíocre e insuficiente. Ela irradiava luz. Ela comandava 600 das pessoas mais poderosas do país, não com volume ou força, mas com presença, com verdade, com a autoridade tranquila e devastadora de alguém que fora subestimado toda a sua vida e usara essa subestimação como combustível. O discurso terminou. A sala irrompeu numa ovação de pé. Desci os degraus e caminhei até a mesa 1. Enquanto me sentava, o chefe de catering fez um sinal ao João Esteves. Mesa 1 precisa de reabastecimento. Mexe-te. O estômago do João encolheu-se. Não posso, por favor, envie outra pessoa. Todos os outros estão ocupados. Vai agora ou estás despachado pela noite, sem pagamento.
O João engoliu a bilis que lhe subia à garganta. Ajustou o aperto na bandeja. Manteve a cabeça baixa, a olhar para o tapete, e aproximou-se da mesa como um homem a caminhar para a sua própria execução. Encheu o copo do Ricardo. Encheu o copo do senador. Então, chegou a mim. A minha mão apareceu, sem anel de casamento, unhas arranjadas, perfeitas. Ele serviu o champanhe. O líquido dourado borbulhou até a borda. A sua mão tremeu tanto que a garrafa tilintou no copo 2 vezes. Eu não me afastei, esperei que ele terminasse, depois falei. Obrigada. 2 palavras, mas o tom gelou cada gota de sangue nas veias do João. Não era a voz de uma ex-esposa. Não era a voz de raiva ou triunfo ou crueldade. Era a voz de uma estranha, educada, distante, completamente, absolutamente indiferente. Ele não conseguiu evitar. Olhou para cima. Os seus olhos encontraram os meus por um momento suspenso. O barulho do gala desvaneceu-se. João olhou para os olhos cinzentos com os quais acordara durante 3 anos. Ele procurou desesperadamente por algo. Raiva, tristeza, amor, ódio, qualquer coisa que provasse que ele importara, que deixara uma marca na minha vida, que os 3 anos que partilháramos significaram algo, mesmo que esse algo fosse dor. Mas não havia nada. Olhei para ele da mesma forma que se olha para uma pessoa cujo nome nunca se precisará de lembrar. Vi função. Vi um serviço. Vi ninguém. Uma única lágrima escapou do olho do João e escorreu pelo suor na sua bochecha. Há mais alguma coisa, senhora? Sussurrou ele, a voz a falhar. Parei. Vi a lágrima. Vi o fato barato. Vi a ruína de um homem que fora consumido pela sua própria vaidade, que confundira crueldade com sofisticação e arrogância com ambição. Eu poderia tê-lo destruído naquele momento. Uma palavra aos convidados na mesa. Um anúncio do seu nome e a sua humilhação teria sido absoluta e permanente. Mas Anna Sterling já tinha passado disso. Eu estava a construir algo real agora, e as coisas reais não gastam energia em escombros. Não, disse eu suavemente, voltando a minha atenção para a conversa na minha mesa. Será tudo. João ficou ali por mais um batimento cardíaco. Depois virou-se e afastou-se pela cozinha, passando pela área de preparação. Lançou o avental no cesto de roupa suja e abriu a porta de serviço para o beco atrás do hotel. A chuva caía forte, fria, implacável. Ele ficou na chuva e deixou-a encharcar o uniforme emprestado. Metou a mão no bolso e tirou a carteira. Continha uma única nota de 20 euros. 20 euros. O seu pagamento pela noite. Caminhou em direção a uma tasca a 3 quarteirões de distância, a sua placa de neon a piscar na chuva. Apenas um homem ensopado, com fome e sozinho. E lá dentro do Ritz, sob os candelabros de cristal, Anna Sterling levantou o copo num brinde ao futuro. 1 mês depois, numa tranquila manhã de domingo, encontrei-me numa livraria no Príncipe Real. Sem segurança, sem Maybach. Apenas uma mulher de jeans e uma camisola de malha a vasculhar a seção de arquitetura, porque sempre adorei edifícios e nunca tive tempo para ler sobre eles. Estiquei a mão para um livro sobre Frank Lloyd Wright no mesmo momento em que um homem ao meu lado. As nossas mãos quase se chocaram. Desculpe, disse ele, recuando com um sorriso. Primeiro você. Não, por favor, disse eu. Vá em frente. O nome dele era Daniel Lopes. Tinha 37 anos, era arquiteto. Projetava habitação a preços acessíveis para uma organização sem fins lucrativos no Cais do Sodré. Tinha olhos gentis, um nariz ligeiramente torto e a confiança descontraída de um homem que estava confortável na sua própria pele sem precisar que o resto do mundo o confirmasse. Conversamos por 1 hora tomando café na loja ao lado. Ele recomendou 3 livros, eu recomendei 2. Ele perguntou o que eu fazia para viver. Hesitei. 3 anos a esconder a minha identidade passaram pela minha mente como um aviso. O velho instinto de desviar, de minimizar, de me fazer menor para que outra pessoa se sentisse confortável.
Então, respirei fundo e disse: eu gerencio uma empresa, grande na verdade, a Vanguard Global. As sobrancelhas do Daniel levantaram-se. Ele pousou a sua chávena de café. Oh, uau! Isso é... isso é significativo. Isso muda as coisas? Perguntei, preparando-me. Daniel pensou sobre isso por um momento genuíno. Não um momento performático, não uma pausa calculada, mas alguns segundos honestos de consideração. Bem, disse ele, eu ia oferecer-me para pagar o seu café, mas agora estou a pensar se não devia ser você a pagar o meu. Eu ri. Foi uma risada real, cheia e calorosa e completamente desprotegida. Foi a primeira risada assim em anos. Talvez há mais tempo. 6 meses depois disso, numa noite de sexta-feira, eu e Daniel estávamos sentados a uma pequena mesa na cozinha da minha penthouse. Sofia estava lá. Ricardo estava lá. Havia massa que Daniel cozinhara, que era medíocre na melhor das hipóteses, e vinho que eu escolhera que era extraordinário. A conversa era alta e fácil, e cheia do tipo de riso que só acontece entre pessoas que realmente gostam da companhia umas das outras. O Daniel não sabia a diferença entre a Gucci e a H&M. Ele conduzia um Subaru de 10 anos. Ele não conseguia nomear um único hedge fund, mas ele perguntava-me sobre o meu dia todas as noites e ouvia a resposta. Ele lembrava-se das pequenas coisas, a forma como eu tomava o café, o livro que estava a ler, o nome do guarda de segurança que eu sempre cumprimentava pela manhã. Ele amava-me, não o império, não a penthouse, não o nome. A mim, Ana. Olhei para as pessoas à mesa, as pessoas que eu tinha escolhido e que me tinham escolhido de volta. Pensei no meu pai, no seu desejo de morte, nos 3 anos que passei a tentar ser invisível para que alguém me visse. O meu pai disse-me para encontrar alguém que não soubesse quem eu era. Disse eu calmamente, e a mesa silenciou. Ele estava enganado. A pessoa certa não é alguém que não sabe quem tu és. A pessoa certa é alguém que sabe exatamente quem tu és e te ama de qualquer forma. Daniel apertou a minha mão por baixo da mesa. Sofia enxugou os olhos e culpou a massa. Ricardo levantou o copo e não disse nada, o que, para um homem que cobrava 2.500 euros por hora, era a mais eloquente homenagem que ele poderia oferecer. E hoje, não faço ideia, para ser sincera. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, quando a insônia me visita, questiono se fiz a escolha certa, se todo aquele caos valeu a pena. Provavelmente, ambas as coisas são verdade. Assim é a vida, não é? Nada é totalmente claro, nada é perfeito, mas é a minha vida. E por mais voltas que o destino me dê, ela é